Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com nossas aulas. Todo mundo está perguntando aí, pessoal, cadê o dadinho? Cadê o dadinho? Não se preocupe não que o dadinho vai aparecer aí para dar uma help pra gente, né? Se o professor estiver cansado de falar, a gente vai colocar o dadinho para falar. Hoje nós vamos estudar o modelo relacional, né? Os modelos dos bancos de dados relacionais. Para vocês terem uma ideia, esse é o modelo de bancos de dados mais usado nos últimos 50 anos, né? Sei lá, 70% dos bancos de dados hoje no mundo, ainda hoje, utilizam banco de dados relacionais. Por isso que a gente está, por isso que a introdução à disciplina de banco de dados, ela utiliza esse modelo de dados, pela importância e por outras características que a gente vai ver aqui também, né? Facilidade, a compreensão é mais fácil, né? Então, esse banco de dados, esse modelo de banco de dados, ele foi uma revolução, assim como todos os outros, né? O modelo de banco de dados orientado a objetos, os bancos de dados no SQL, ele também revolucionaram. Mas o banco de dados relacional é porque foi numa época que a computação surgia, né? Pegava fôlego, né? Então foi uma revolução no uso de dados, essa facilidade de você armazenar esses dados, e deu esse boom, né? Acho que um dos principais motivos do boom da tecnologia foi a questão de você poder armazenar e mostrar esses dados mais fácil, né? Isso aí também gerou uma representatividade muito forte com essas empresas de banco de dados, né? Eu dou o exemplo aí da Oracle, que é uma das empresas mais ricas do mundo, né? Já foi até a empresa mais rica do mundo, mais valorizada do mundo, e é uma empresa que trabalha com banco de dados. Então a gente vai dar uma enveredada aí nesse caminho dos bancos de dados relacionais, certo? Vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai ver um pouco aqui da história, né? E como surgiu essa ideia, né, do banco de dados relacional. É uma sacada bem interessante. Então, o banco de dados, o modelo de banco de dados relacional, ele foi criado na década de 70, né, por E.F. Codd, né, e revolucionou a forma como esses dados eram armazenados. Antigamente, como a gente já falou aqui, os dados eram armazenados em arquivos, né, arquivos de texto, na sua maioria, e era de difícil manutenção, de difícil manuseio, né, vamos dizer assim, desses dados. Então a ideia do Codd na época foi representar, como a gente já falou, esses dados nessa seguinte forma, né? Eu tenho as nossas entidades, nós temos essas entidades, a nomenclatura delas foi mudada para tabelas, né? Então o ponto base da representação do modelo relacional é que os dados são armazenados em tabelas, né? Cada tabela eu tenho o que? Eu tenho minha linha, eu tenho minha coluna, eu tenho minha célula, né? Então, as tabelas são as estruturas que armazenam os dados em linhas e colunas, né? Então a gente pode ter uma analogia com o Excel, né? Quem já trabalhou com Excel sabe, lá no Excel eu tenho as minhas colunas e eu tenho as minhas linhas, né? Então as tabelas do modelo relacional elas vão já visto que até o Excel mesmo é um modelo de banco de dados, né? Então as minhas tabelas são estruturas que vão armazenar dados em linhas e colunas. As linhas, né? Que a gente vai chamar essas linhas de registros. Lembrem esse nomezinho, ó. Registros, né? São os dados, né? São o que eu quero armazenar. Então todos os dados, cada dado, e vamos dar um exemplo lá do livro, né? A minha tabela livro, cada linha da tabela livro corresponde a um livro, certo? Então as linhas são os registros. Lembre desse nomezinho, registro. A gente ouve falar também em tuplas, né? Mas são os registros.
As colunas a gente chama de campo ou atributo. É mais conhecido como campo, né? A nomenclatura vai mais para campo. Então, na minha tabela, vamos lá, dentro do modelo relacional, a gente vai dizer o quê? Que eu tenho minha tabela, né, de livros, os campos são os atributos e os registros são as linhas, né? São cada livro representa um registro naquela tabela. Dentro dessas tabelas, como eu já falei para vocês antes, eu tenho as chaves primárias, quer dizer, a chave primária. Geralmente, pessoal, é o primeiro campo, né? A primeira coluna de cada tabela é a chave primária. Geralmente é assim. Mas a chave primária pode ser formada por um ou mais de um campo, né? Se eu não conseguir que um campo represente a minha tabela, eu posso usar um ou dois ou vários campos para ser a minha chave primária. Mas geralmente as tabelas, o primeiro campo da tabela é a chave primária. Geralmente é um ID ou uma coisa desse tipo, ou uma formação, uma junção de vários IDs, por exemplo, né? A gente pode ver isso aí em alguns detalhes. Eu já adianto que nós vamos ver alguns exemplos, né, de criação de bancos, né? Eu vou gravar umas aulas também mostrando como é que cria um banco, utilizar uma ferramenta interessante para a criação de banco de dados, certo? Eu tenho as chaves primárias, como já falei, e tenho uma chave estrangeira, né? Que é a chave estrangeira? São as chaves primárias de outra tabela gravada numa tabela, certo? Então, a chave estrangeira é quem referencia uma tabela na outra, né? E, como eu falei, por que é visto dessa forma? Por que é feito dessa forma? Né? Pela simplicidade. Então, você imaginar aquele monte de dados que eu tenho que armazenar, é imaginar que você pode gravar ele em forma de tabela. Então, é bem simples, né, essa representação. Também eu tenho a flexibilidade, né? Eu poder armazenar dados de várias formas. Eu tenho meus tipos de dados, então eu tenho essa flexibilidade. E outra coisa é a integridade, né? Então esses dados vão ser precisos. Eu dizer assim, eu quero armazenar um número inteiro. Nessa coluna só dá para armazenar inteiro. Se você quiser armazenar outro valor, ele vai dar um erro de integridade, né? Certo? Então os bancos de dados já tem essas ferramentas dentro do software que protegem o banco de dados e facilitam com a simplicidade e a flexibilidade o armazenamento desses dados, né? Como tudo não são flores, né? Dentro de cada disciplina tem sempre alguma coisinha que a gente tem que relacionar, né? Não é que seja difícil, né? Mas eu vou tentar explicar de uma forma fácil para vocês, que é a álgebra relacional. O que é a álgebra relacional? A álgebra relacional é uma linguagem matemática usada para manipular e consultar dados em um banco de dados relacional, né? E como é que ela funciona? Né? Como é que isso aqui funciona? Funciona da seguinte forma: eu tenho as minhas operações unárias, né? Então, a operação unária, ela vai ser representada dentro de uma relação, dentro de uma tabela, né? Ela vai referenciar apenas uma relação. Eu tenho as relações de conjuntos, né? Que é união, interseção e diferença. Isso aqui a gente viu lá na matemática, lembra, pessoal? União, ó, eu quero unir dois conjuntos, ó, que é a representação da união. A interseção, né? Vejam, se atentem para os símbolos, né? O sigma, né? A projeção, que é a projeção é o pi aqui, né? Ó. Acho que é o mi, fi, né? Eu tenho a união, que é esse uzinho, a interseção a mesma da teoria dos conjuntos, né? E eu tenho também as relações binárias, né? Que é a relação entre dois conjuntos, que eu tenho o produto cartesiano, né? Que é um vezes o outro, vai dar esse relacionamento, né? E tenho a junção, que é esse símbolozinho aqui, né?
que a junção, uma junção de duas relações vai dar uma relação desse tipo, né? Então, esses são as minhas operações. Eu tenho aqui, ó, explicando o que é cada um, né? Cada relação dessas aqui, ela corresponde a um comando SQL, né? A uma cláusula, a alguma consulta SQL. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? A gente vai entender isso aqui matematicamente, que é mais fácil a gente entender matematicamente, porque a gente estudou matemática, né? Desde lá do jardim, a gente estudou essa questão de conjuntos. Tá? Então, a gente vai ver como é que funciona matematicamente, para depois a gente ver como é que funciona computacionalmente. Então, todas as operações, operação de seleção, operação de projeção, né? Operação de seleção, ela seleciona linhas, né, que atendem a uma condição específica. Então, quando eu tiver uma condição específica, eu já sei que eu tenho que utilizar a seleção aqui, o sigma, né? Projeção, então seleciona colunas e atributos específicos de uma tabela, de uma relação, certo? União, combina duas tabelas, né, ou duas relações para produzir uma tabela ou uma relação que contém todas as linhas, todas as tuplas. Então é bem fácil, né? É só juntar as duas relações. Interseção, retorna as linhas, né, que são comuns às duas tabelas, certo? A diferença, retorna as linhas que tem uma relação e não tem na outra. Produto cartesiano, combina todas as linhas, né, todas as tuplas de uma tabela com todas as linhas da outra tabela, certo? E a junção combina duas tabelas, relações com base em uma condição de igualdade, certo? E teria aí a divisão ainda, né, que retorna as linhas que estão presentes em uma tabela para cada valor de atributo de outra tabela, da outra relação. Beleza? Deu para confundir aí todo mundo? Bom, a gente vai ver que isso aqui é bem mais simples do que parece, certo? Então, próximo slide, onde a gente vai ver todas as operações. Então, o exemplo aqui é esse banco de dados aqui, né, de livros. Aliás, um banco de dados como se fosse uma biblioteca, né? Que eu tenho os clientes, né? Aí ele separa, como eu tinha mostrado para vocês lá, falado para vocês antes, eu poderia fazer dessa forma, né? Ó, lá em usuários que a gente falou, podia ter usuário, professor e estudante, né? Só que aqui ele criou mais duas relações que eu vou ter: pessoa física e pessoa jurídica, né? Mas aí normal, livro, editor, estoque, vendas. Então, qual é a necessidade que se tem aqui, né? Eu quero saber, né, quais são os livros com preço entre 30 e 50, certo? Então, traduzindo, olha, pergunte para o banco de dados, né, quais são os livros, né, que eu tenho com valor entre, olha aqui, ó, entre 30 e 50. Beleza. Então a gente já está vendo que ele está perguntando, que ele está pedindo, né, que eu selecione dentro da tabela livros, né, com essa condição aqui. Então o que é que a gente vem à mente? Se é uma seleção, se tem uma condição, eu tenho que utilizar, né, meu sigma, né? E o que é que eu vou selecionar lá do livro? Ele está dizendo aqui quais são os livros, né? Então eu vou trazer o título desses livros e vou trazer também o preço, certo? Então ele está dizendo, ó, selecione o título e o preço de quê? Qual é a tabela? Tabela livros, né? E qual é a minha condição? Quando eu vou falar em condição, pessoal, eu tenho que puxar primeiro, né? Então, pessoal, vamos retomar aqui sobre as
operações da álgebra relacional, tentar explicar para vocês, né, de maneira mais simples possível como é que funcionam essas consultas, certo? Então, no slide passado a gente viu todas as consultas da álgebra relacional, né? Consulta de seleção, de projeção, de união, diferença, né? Interseção, produto cartesiano, junção e divisão. Então a gente vai ver isso aqui agora na prática, como é que funciona, certo? Tá. Então vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, né? Quais são os livros com preço entre 30 e 50 reais? Levando em consideração que a gente tem esse banco de dados aqui com essa tabela clientes, né? E essa tabela clientes foi feita uma divisão aqui de duas tabelas diferentes, né? Cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica. Aqui os livros, editora, vendas, né? Então o banco de dados é esse, aqui estão os atributos, né? Todos os atributos que vai importar para a gente são os atributos. E saber montar essas consultas, né? Vai ser uma coisa bem simples, eu vou mostrar para vocês, né? A base dessas consultas é você interpretar o que está sendo solicitado, né? Então aqui está perguntando quais são os livros, né? Dentro da tabela livros. Eu vou selecionar, eu quero selecionar todos os livros que tem o preço entre 30 e 50 reais, né? Então a gente vai fazer essa pergunta: qual dentro da tabela livros, quais são os livros que tem entre 30 e 50? Primeira pergunta. E depois que eu descubro isso aí, eu quero que sejam mostrados, certo? Então, essas operações relacionais, sempre você começa aqui dentro dos parênteses, vai estar a condição, né? O que é que você está querendo fazer, qual é a seleção que você está querendo fazer. Então, vamos lá. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção, né, aplicada aqui na tabela livros, né, onde eu vou selecionar, vou extrair apenas as linhas, né, os registros cujos preços do livro seja maior do que 30 e menor do que 50, né? Ou seja, entre 30 e 50 vão ser os preços maior do que 30 e menor do que 50, né? Para isso, eu preciso fazer uma seleção. Eu quero selecionar. Qual é a operação? Operação de seleção, né? O sigma. Então, eu vou selecionar sigma aqui. Aqui, entre parênteses, eu coloco a relação que eu estou querendo selecionar de livros. E eu vou colocar aqui a minha condição, né? Então, o preço tem que estar entre 30 e intersecção, vou juntar, eu tenho que fazer uma junção, né? Tenho que juntar, né? É o I, estou juntando esses dois. E os que tiverem preço menor do que 50, menor ou igual a 50. Vejam que esses elementos a gente já viu até lá atrás, né? Na lógica booleana, né? Maior, menor, maior igual, o I, o ou, né? Então são os operadores, né? A gente chama os operadores. Então aqui é bem simples, né? Então eu vou selecionar, fazer uma seleção, aqui é o meu sigmazinho aqui, selecionar dentro da tabela livros os preços que tiverem entre 30 e 50. E depois disso aí eu vou listar, tá? Que eu vou utilizar essa outra operação, que é para listar. E eu vou listar quem? Vou listar o nome do livro e o preço, né? Para a gente ter ideia quem são esses livros que estão com preço de 30 e 50. Então, o resultado da consulta e álgebra relacional vai ficar aqui dessa forma, certo? Não tem muita dificuldade. Outro exercício aqui seria eu querer saber
quais são os livros mais vendidos, né? Então, só voltando aqui, ó, a operação é a projeção, né? Eu vou fazer uma seleção primeiro, que a seleção sempre tem uma condição, já falou isso aqui no slide passado, e depois eu vou fazer uma projeção, né? Eu vou listar todos os elementos. Isso aqui, pessoal, vai funcionar, ó. Isso aqui que está entre parênteses, tudo que vai estar entre parênteses vai funcionar como se fosse uma relação, né? Como se fosse uma entidade, como se fosse uma tabela. Imagina, ó, que esse aqui, a gente já sabe que livros é uma tabela, né? Eu vou puxar da tabela livros os livros com preço maior do que 30, menor do que 50. Ó. Isso aqui, como está em parênteses, agora eu vou fazer uma projeção dentro dessa relação aqui de todos os livros que tiverem entre 30 e 50. Eu vou querer listar primeiro o título do livro, depois o preço, certo? Beleza? Acho que ficou compreensível agora. Então, a segunda pergunta é: qual o nome dos livros vendidos, né? Eu quero saber todos os livros que são vendidos, que foram vendidos. Então a condição, ela está implícita aí. Eu quero saber, né, o nome dos livros que foram vendidos. Então, para ser vendido todos os livros, todo mundo da tabela livros vai estar na tabela vendas? Não, vão ter alguns livros que não foram vendidos. Então eu tenho que usar uma operação da álgebra relacional que liste, né, dentro dessas duas tabelas quem é que está em uma e está na outra, né? Não dá para fazer com adição, não dá para fazer produto cartesiano. A única operação que a gente vai fazer é uma junção natural. Que essa junção natural, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar e relacionar tudo dessas tabelas. Então eu vou lá dentro da tabela vendas, vejo o que é que tem de livros lá dentro da tabela vendas, e aí eu vou fazer a projeção, né? Eu vou só mostrar o ID do livro e o título do livro, certo? Vejam que, ó, tá entre parênteses aqui novamente. Eu estou fazendo uma operação entre duas tabelas, entre duas relações. O resultado disso aqui vai dar outra relação, e dentro dessa relação eu vou fazer uma projeção que me mostre o ID, o campo, né, o atributo ID do pedido, e o campo título, certo? Então vai ser mais ou menos assim. A gente vai trabalhar em cima de alguns exercícios na álgebra relacional para fixar isso. Não tem dificuldade, e isso aqui vai ser base para a gente entender como é que funciona em SQL. Todas as operações que a gente usa na álgebra relacional a gente também consegue usar no SQL, mas já diretamente com os dados, certo? Vamos lá. Então a gente chega aqui numa das principais otimizações que a gente tem que fazer no nosso banco de dados, que é a questão da normalização, né? O que é a normalização? A normalização é um processo de organizar os dados para minimizar redundâncias e evitar inconsistências, certo? Então é um processo que a gente tem que fazer quando a gente vai conceber nosso banco de dados. A gente já fez esse exercício, né? A gente viu lá o banco de dados de biblioteca, a gente pensou nas entidades, né? Depois a gente construiu nossas entidades. E será que o nosso banco de dados estava normalizado? Quando é que a gente diz que o banco de dados está normalizado? Quando todas as tabelas e as relações do banco de dados estão em todas as formas normais, pelo menos até a terceira forma normal, certo? Então a normalização é isso, é um processo de organizar os dados, modificar, criar outras tabelas, criar outras relações, até que todas essas tabelas atendam todas as formas normais, certo? E dependências funcionais. O que é dependência funcional? Dependência funcional é a relação entre o atributo, né, que ajuda a definir as formas normais. Então a gente vai ver que às vezes um campo tem uma dependência funcional de outro campo,
né? Então, quando há essas dependências funcionais, eu não tenho ainda essa tabela normalizada, né? Dentro do que a gente vai precisar estudar, pessoal, vamos precisar entender as 3 formas normais, né? A primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. No mínimo, nossos bancos de dados, nossas tabelas vão ter que estar pelo menos na terceira forma normal, né? Por quê? Porque eu tenho a 4ª forma normal, eu tenho a 5ª forma normal, mas elas são oriundas dessas 3 formas normais. Se a gente souber essas 3 formas normais, as outras formas normais não são tão interessantes, né? Então eu tenho a primeira forma normal, a segunda forma normal, a terceira, a 4ª, a 5ª. Eu tenho uma forma normal que é chamada BCNF, né? Que é boicode, a forma normal de boicode, né? Então vamos ver isso aqui bem detalhadamente. A primeira forma normal, o que é que ela diz? Ela diz o seguinte, ó. Uma tabela para estar na primeira forma normal, ela garante que todos os atributos da tabela são atômicos. O que é um atributo atômico? É um atributo que não se repete, não tem, ele vai depender apenas, né, de uma chave primária, certo? Então, ó, vamos lá, tem um exemplo aqui, essa tabela alunos. Eu tenho 3 campos. Eu tenho o campo ID aluno, eu tenho o campo nome do aluno e tenho o campo disciplinas cursadas. Vejam que nós temos nessa disciplina cursadas uma repetição, né? Ó, eu tenho matemática e eu tenho história, né? Aqui eu tenho ciência e tenho inglês. Esses campos não são atômicos. Por quê? Porque eu não tenho nada que identifique eles. Eu não tenho uma chave, eu não tenho alguma coisa que identifique esses campos, certo? Então ela não está na primeira forma normal, né? Então, para transformar ela na primeira forma normal, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar, né? Ó, eu tenho que separar isso aqui em outra tabela, ou então separar em outra coluna, dizer quem é o código dessa disciplina, né? E quem é o nome da disciplina, certo? Então a gente vai ver como é que isso aqui funciona num exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então essa tabela alunos, ó, é o exemplo que a gente vai dar na primeira forma normal. Essa tabela inscrições é que a gente vai dar um exemplo da segunda forma normal. E essa vamos usar também algumas dessas tabelas inscrições para mostrar a terceira forma normal. Então, a primeira forma normal, como eu falei, ela garante que todos os atributos sejam atômicos, né? Ou seja, eles vão depender apenas das características deles, vão ser da ideia do átomo, né? O átomo ele é sozinho, é indivisível, né? Então, a ideia de atômico é isso. A segunda forma normal, ela garante que todos os atributos não chave dependam totalmente da chave primária. Então, a gente vai ver que os atributos que não são chave, ó, os outros atributos não são chave, vão depender apenas da chave primária, certo? E a terceira forma normal, ela garante que não há dependência transitiva entre atributos não chaves. Vou mostrar isso aqui também para vocês em forma de exemplo. A 4ª forma normal é uma extensão da terceira forma normal, que trata de eliminar dependências multivaloradas, né? Ela assegura que uma tabela não tenha conjuntos de atributos multivalorados que dependem de uma mesma chave primária, né? Que é só o conceito, a gente não vai ver isso aqui na prática. E a forma normal de boicode, que significa, é a sigla para Boyce Code, aliás. Forma normal de Boyce Code, né? Que ela também trata de dependências transitivas. Mas aqui está a título só de informação para vocês, certo? Vamos passar aqui para o próximo slide. Bom, então aqui o exemplo que a gente tem da primeira forma normal, né? O que é que a forma normal diz? Que cada célula de uma tabela deve conter um único valor atômico, ou seja, não pode conter valores compostos ou repetitivos, certo? É o que está tendo aqui exatamente, ó. Estou tendo aqui matemática e história. Então, para colocar
essas tabelas na primeira forma normal, o que é que eu tenho que fazer? Eu pego a tabela aluno, coloco aqui o ID do aluno, vou separar em duas tabelas. Ó. Tem uma tabela aluno e vou criar a tabela disciplina, né? Ó. E a tabela disciplina eu vou colocar aqui, ó, que a disciplina, o aluno 1 está cursando matemática e o aluno 1 está cursando história, né? O aluno 2 está cursando ciências e o aluno 2 está cursando inglês. Então, ó, elas duas estão relacionadas, ó, estão relacionadas aqui pelo ID do aluno, certo? E não tem mais repetição, ó. Cada registro, ó, é atômico, ele é único. Lembra do átomo lá, ele é único, né? Indivisível, certo? Então, agora ela está obedecendo a primeira forma normal, certo? Ela está obedecendo a segunda forma normal? Não estamos falando disso aqui agora. Nós estamos só na primeira forma normal, certo? Então, o que é que ela diz? Que cada registro tem que ter um único valor e atômico. Eu não posso ter, por exemplo, lá no cadastro de cliente, o cliente 1 é o João e a Maria. Não, o cliente 1 tem que ser o João, o cliente 2 a Maria, o cliente 3 o José e por aí vai, certo? Então, os registros têm que ser... Só retomando aqui, pessoal, deu um probleminha aqui na gravação. Então, retomando aqui para primeira forma normal, né? A primeira forma normal diz o quê? Como está no enunciado, que cada registro, né, cada registro deve ser atômico. O que é atômico? Ele deve ser único. Né? A ideia do átomo, o átomo é a menor parte, né? Ela é indivisível, ela vai se juntando com outras, mas ela mesmo, só através da fusão nuclear, né, que se consegue dividir um átomo. Mas a ideia de atomicidade, né, de esses dados serem únicos. Então, cada registro da tabela tem que ter um valor único. Então, não posso colocar matemática e história no mesmo registro, né? É a mesma coisa eu fazer um cadastro de cliente e ter o João e a Maria no cadastro. Não existe isso. Tem que ter o cadastro do João e tem que ter o cadastro da Maria, certo? Então, a primeira forma normal ela diz isso. Não pode haver valores compostos ou repetidos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar a tabela e dividir em duas tabelas e criar um campo-chave para ela. Então, criei aqui a tabela alunos, né? E a tabela disciplinas. Lá na minha tabela disciplina, eu coloquei o ID do aluno, né? Representando, né? E relacionando com a disciplina que ele cursa. Então, o aluno 1 cursa matemática, o aluno 1 cursa história, o aluno 2 cursa ciência, o aluno 2 cursa inglês também. Então, pronto, aqui ela já está na primeira forma normal. Agora vamos para a segunda forma normal. A segunda forma normal diz o seguinte, diz que para estar na segunda forma normal, obrigatoriamente ele deve estar na primeira forma normal e os atributos não chave, quem são os atributos não chave? Primeiro eu tenho que saber quem é a minha chave. Minha chave aqui é ID, inscrição. Os outros atributos são todos não chave. Então os atributos não chave devem depender completamente da chave primária. Então, cada elementozinho desses aqui, ó, cada um desses campos deve depender somente da chave primária. Vamos lá. O aluno depende, a inscrição relaciona com o aluno? Sim. O nome do aluno se relaciona com inscrição? Não. Né? Não. O nome do aluno não depende da inscrição. Beleza. A ideia da disciplina se relaciona à inscrição? Sim, eu tenho que saber quem é a disciplina para poder fazer a inscrição. Mas o nome da disciplina tem alguma coisa a ver com o número da inscrição? Não. Né? Tem a ver só com a disciplina. Então isso aqui também eu tenho que tirar para outra tabela. A nota se relaciona só com a inscrição, né? Se relaciona só com a inscrição. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela chamada aluno, né? Vou criar uma tabela chamada inscrição, certo? E vou tirar isso aqui. Então vai ficar da seguinte forma. Eu não coloquei aqui, né? Mas vai ter uma tabela aluno, vai ter uma tabela disciplina,
né? E a tabela notas vão ser 3 tabelas. E a tabela inscrição vai ser essa aqui. Então eu vou saber a qualquer momento qual é o nome do aluno através do ID do aluno, qual é a disciplina através do ID da disciplina e qual é a nota através do ID da inscrição aqui, que vai me relacionar a nota, certo? Então eu nesse momento eu não tenho mais nenhum campo não chave que dependa de outro campo não chave, certo? Todos estão dependendo só do campo chave, tá ok? Então vamos para a terceira forma normal. A terceira forma normal, ela obrigatoriamente exige que as tabelas estejam na segunda forma normal e que todos os seus atributos não chave dependam apenas da chave primária, não de outros atributos não chave. Então, ó, se a gente pegar o exemplo anterior e disser assim, ó, na minha tabela de disciplinas, no exemplo anterior aqui, ó, a minha tabela de disciplinas, se eu tivesse o nome do professor, aí o nome do professor não ia depender só do número da inscrição, né? Então, o que é que eu teria que fazer? Criar, na minha tabela de disciplinas, colocar o nome do professor daquela disciplina, certo? Então, aí eu consigo separar e deixar, aqui depois de aplicar a terceira forma normal, deixar todos os campos dependendo apenas da chave primária. Então, quando eu chego nesse ponto que todos os campos dependem apenas, única e exclusivamente da chave primária, a gente está na terceira forma normal. Então, a gente já se dá por satisfeito. Existe ainda, como eu falei, a quarta forma normal e a quinta forma normal. Mas essas quarta e quinta formas normais, elas são extensões da primeira, da segunda e da terceira. Então, para a nossa disciplina e para agora essa introdução, a gente vai estudar só até a terceira forma normal, certo? Então, pessoal, para a gente fixar bem esse conteúdo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora uns exercícios, certo? Então, vamos lá. Bom, então eu tenho fazer os exercícios aqui de álgebra relacional, né? Para esse exercício, eu tenho aqui meu banco de dados, né? Um banco de dados das minhas relações, né? A relação formada as minhas relações são fornecedor, né? Peças e catálogo. Ele está dando todos os detalhes, ó, o nome da relação, aí os atributos, ó, COD F vai ser minha chave primária, né? Ó, ele está dizendo aí, ó, que o chave, vamos ler que fica mais fácil. Então vamos lá. Ó. Considere as seguintes relações: fornecedores, COD F é do tipo inteiro, nome é do tipo string, endereço também do tipo string. Peças, COD P do tipo inteiro, nome do tipo string e cor do tipo string também. Catálogo, COD F, né, o código do fornecedor do tipo inteiro, COD P, código do produto e o preço da venda, né, do catálogo. Então ele está dizendo aqui, ó, COD F é uma chave estrangeira para fornecedores. Aqui esse COD F, ó, é chave estrangeira e COD P é chave estrangeira para peças. Então a gente está vendo, já imagina, né, daquela abstração que a gente falou lá, que como é que a gente consegue imaginar isso aqui em forma de diagrama, né? Então eu tenho uma relação, um retângulo com fornecedor, outro retângulo com nome peças e vai ter um relacionamento entre peças e fornecedores que vai ser o catálogo, certo? Então vamos ler aqui, ó. Os campos-chave encontram-se sublinhados. Então, ó, tá vendo aqui que em catálogo está sublinhado o COD F e o COD P, quer dizer que minha chave primária dentro de catálogo é formada por esses dois campos. Nas outras relações, ó, apenas COD F para fornecedores, COD P para peças. Vamos continuar lendo. E o domínio de cada campo encontra-se listados após o nome do campo. O domínio é o tipo, né, inteiro, string, né, real aqui para preço. Assim, COD F é a chave dos fornecedores, a chave primária, né? E COD P é a chave de peças. E a composição, a junção, né?
combinando essas duas chaves, código F e código P, a gente forma a chave primária de catálogo. Então, a relação catálogo lista os preços cobrados por peças pelos fornecedores. Escreva as seguintes consultas em álgebra relacional e cálculo relacional de tuplas. Observação: as consultas de M a O só podem ser respondidas em álgebra relacional. Então, aqui vamos ter essas três questões. Então, a primeira questão, ele está pedindo o quê? Encontre os nomes dos fornecedores que fornecem alguma peça na cor vermelha, certo? Que a gente está vendo aqui que peça tem essa característicazinha aqui, esse atributo cor. Então, ó, encontre os nomes. Então, ele quer que eu mostre os nomes dos fornecedores que fornecem alguma, pelo menos uma peça vermelha. Letra B, encontre os códigos, aqui eram os códigos, aqui eram os nomes, agora aqui é os códigos dos fornecedores que fornecem alguma peça verde ou vermelha. Encontre os códigos dos fornecedores que fornecem alguma peça vermelha ou estão no endereço na Avenida Paulista 572. Beleza? Vamos lá. Primeiro, então, o banco de dados está aqui, ó, para facilitar, né? Fornecedores, peças e catálogos. Aqui eu vou dar um pausezinho bem aqui, pessoal. Não vou fazer ao vivo, né? Ao vivo a gente faz mais. Eu vou só pegar aqui. Prontinho. Ao vivo é mais gostoso, né? Então, que tava ruim aqui por conta eu fiz o slide acho que no PowerPoint, estou apresentando aqui no Linux, aí ele dá esses probleminhas, né? É coisa que acontece. Vamos lá, ó. O que é que tá acontecendo aqui? Ele está pedindo que eu encontre os nomes dos fornecedores, né? O nome dos fornecedores que vendam pelo menos uma peça vermelha, alguma peça vermelha, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, né? E essas consultas em álgebra relacional, a gente vai começar sempre do fim para o começo. Do fim para o começo. Então, ó, eu quero selecionar alguma peça vermelha. O que é que isso aqui quer dizer? Que eu tenho que selecionar, né? É meu sigma lá, ó. Sigma, eu vou colocar o atributo sigma, vou colocar o atributo, né? O atributo é cor, o operadorzinho lá de igual e dizer qual é a condição, né? A cor seja vermelha. Então, ó, do fim para o começo, ó, lá dando alguma peça vermelha. Então, ó, isso aqui está me dizendo que eu vou selecionar pelo menos uma peça vermelha. Alguma peça. Quem tiver a peça lá tiver vermelha, eu vou selecionar, certo? Outra coisa que ele está dizendo, ó, é os fornecedores que fornecem. Então, como é que eu vou saber? Qual é o fornecedor que fornece, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que relacionar, né, fornecedor com o catálogo, que é onde tem o código do fornecedor e o código do produto, com o produto, que lá no produto vai ter o atributo, que é a cor vermelha, para eu poder selecionar só esses produtos da cor vermelha. Deu para entender? Então, ó, para eu saber, né, eu tenho que esmiuçar. Então, eu tenho que pegar o fornecedor, comparar com a tabela catálogo, aí eu vou saber, ó, esse fornecedor, que o fornecedor João da Silva, ele fornece essas peças. E dentro dessas peças, quais são as que tem cor vermelha? Então, eu tenho que relacionar as três tabelas, ó. E como eu já falei lá antes, ó,
elas viram uma relação, ó, elas estão entre parênteses. Então, essa junção aqui das três tabelas, né, vai proporcionar que eu consiga fazer essa busca, né, ó. O fornecedor tal, dentro do catálogo das peças que ele oferece, quais peças são da cor vermelha, né? E aí, por último, eu vou mostrar, né, o nome. Ele está pedindo o nome, né? Encontre os nomes dos fornecedores. Então, o nome, né, ó, o nome o nome que vai sair daqui de dentro dessa relação, né, dessa busca. Então, montando tudo, pessoal, vai ficar dessa forma, ó. Primeiro, eu venho sempre com a relação, ó, com a relação. Então, a relação vai ser quem? Peças, catálogos e fornecedores, né? Aí, na frente dos parênteses, eu coloco aqui a minha seleção, né, com a condição. Então, ó, eu quero que dentro dessa relação aqui você me traga só os produtos, só os fornecedores que vendem produto com a cor vermelha. Aí ele vai mostrar uma lista com um monte de fornecedor que vende produto da cor vermelha. E aí esse final da consulta vai me dizer o quê? Vai me dizer que eu quero que você retorne só o nome, né, dessa relação aqui, só o nome desses fornecedores, certo? Então é só juntar, né? Você vai começar sempre do final para o começo, né? Ó, as condições, vai pegar a relação e o final para mostrar o resultado dessa consulta via álgebra relacional, certo? Então vamos lá para a segunda. A segunda está do mesmo jeito que da outra, mas não vou mexer mais não. Então tá dizendo aqui, ó, tá colocando aqui as relações com todos os campos. Tá dizendo que encontre os códigos dos fornecedores que forneçam alguma peça vermelha ou verde. Vermelha ou verde, né? Então aqui vai ser da mesma forma, do começo ou do final para o começo. Quais são as condições, ó? Condição aqui de seleção, ó, seleção, né, o sigma, cor igual a vermelha, cor igual a verde. São o que ele tá pedindo aqui, ó. Tô vindo do final para o começo. Eu quero tudo que seja da cor vermelha e da cor verde. E como ele está pedindo aqui, da outra vez ele pediu os nomes, agora está pedindo os códigos, vai ser da mesma forma. Eu tenho que pegar dos fornecedores, relacionar com o catálogo, relacionar com as peças, né? Então vai ser a mesma relação da anterior, certo? Aqui é a minha relação. E aqui, por último, é o que eu quero selecionar, o que eu quero mostrar, né? Então eu quero mostrar o código do fornecedor. E aí é só eu juntar. Mas aqui tem uma peculiaridade, né? Como ele está pedindo o ou uma ou outra, o ou ele significa, dentro da álgebra relacional, né? A gente viu até lá na lógica de programação, o ou ele significa a união, ou uma coisa ou outra, tanto faz uma coisa como outra. Então se ele está dizendo isso aí, vai ser uma relação de união, tá aqui usinho. Então eu vou unir, né, as duas seleções. É como se eu pegasse essa anterior aqui, ó, né? Essa aqui anterior é só vermelho, né? Tá pegando o nome de todo mundo vermelho. Aqui, ó, eu vou pegar o que? Eu vou pegar todo mundo que é da cor vermelha, né? O código do fornecedor, né? Ó, os código F, tanto da vermelha, da cor vermelha, quanto da cor verde. E eu vou unir os dois, ó. Eu vou unir os dois. Então eu vou unir todos os fornecedores que vendem alguma peça da cor vermelha com todos os fornecedores que vendem alguma peça da cor verde. E depois vou usar essa projeção aqui para mostrar, né? Projetar já está dizendo mostrar. Então eu vou mostrar o código do fornecedor de todos os fornecedores que vendem alguma peça da cor vermelha, junto, unido com os fornecedores que vendem alguma peça da cor verde. Certo? Beleza? Então vamos para a próxima. Tá. Então vamos lá. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo que
encontrar os códigos dos fornecedores, a mesma coisa da anterior, que fornece alguma peça vermelha ou que estão no endereço na Avenida Paulista, número 572. Então, novamente, do final para o começo. Quais são as condições? A cor ser vermelha, né? Ele está dizendo aqui ou, né? Ó, de novo, ou vai facilitar a vida da gente. Ou, né? Ou os fornecedores com endereço na Avenida Paulista, certo? Então, ó, uma condição é essa, cor vermelha. A outra condição é que o endereço, né? Lá do fornecedor esteja na Avenida Paulista. A diferença aqui também, pessoal, é o seguinte: a relação que você está buscando, ó, aqui eu estou buscando de fornecedores e aqui eu estou buscando dessa relação que são as três, ó, aquela relação que a gente usou na primeira e na segunda questões, né? Uma relação é essa para eu saber poder ligar, juntar o fornecedor, né, com peça e catálogo, né? E a outra é eu pegar o fornecedor mesmo da relação fornecedores e unir essas duas consultas. Então, eu vou buscar a cor vermelha lá dentro da relação peças e catálogos, né? E vou unir com a busca que eu vou fazer dentro da tabela fornecedores. Vou juntar essas duas consultas e vou fazer essa projeção. Então, mesma coisa. Então, começando do final para o começo, eu pego as condições, eu tenho que localizar onde é que eu vou buscar. Eu já até coloquei aqui assim para lembrar, ó, que isso aqui, ó, o endereço eu vou buscar dentro da tabela fornecedores. E o cor eu vou pegar dentro dessa relação aqui, certo? Eu até coloquei aqui para diferenciar. Tem que ter sempre essa ideia, né, para a gente poder buscar do local certo. Depois que eu fizer isso aí, eu vou fazer uma projeção da união dessas duas seleções, né? Seleciono do lugar, seleciono do outro, junto as duas seleções e faço uma projeção mostrando só o código do fornecedor, certo? Então, tá aí, não é coisa difícil de compreensão, né? Só um pouquinho de atenção na hora de você montar as consultas. Porque o SQL, quando a gente estiver usando o SQL, a gente vai precisar fazer isso aqui muito parecido. A gente vai ver isso aí mais na frente, certo? Então vamos para o próximo slide. Bom, aqui no último slide a gente vai fazer a normalização dessa tabela. Então eu tenho essa tabela aqui, essa tabela chamada item venda. No item venda eu tenho o que? Tem o número da nota fiscal, tem o código, tipo de produto, número do produto, descrição do produto, data de venda, né? Código de registro, código da empresa, quantidade do item, preço do item, nome da empresa, descrição. Então tá tudo junto e misturado dentro de uma tabela só. Então a gente vai aplicar a primeira forma normal, né? Para melhorar a vida da gente aqui, eu já coloquei a tabela na primeira forma normal, ou seja, todos os campos aqui são atômicos. Se você for ver, ó, eu não tenho nada repetido aqui. O número do produto, a descrição do produto. Cada produto tem sua descrição. Cada produto tem o tipo do produto. Então a gente vai passar aqui direto para a segunda forma normal. O que é que a segunda forma normal diz? Que essa tabela tem que estar na primeira forma normal. E todos os atributos não chave devem depender totalmente da chave primária. A chave primária aqui ela é composta pelo número da nota fiscal, certo? E o número do produto. Então, número da nota fiscal e número do produto são as chaves, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar o mais fácil que se fazer, né? Para vocês fixarem isso aqui de uma vez, fazer como é aquela história, todo mundo no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada qual com seus cada quais, certo? Então, a gente pega, a gente está vendo aqui, ó, que eu tenho uma entidade chamada nota fiscal, misturado com uma entidade chamada produto, e também tem uma tabela lá que é item de venda. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou separar logo a tabela produto, pegar aqui quem se referencia só a produto. Quem é? Vamos lá. Número do produto, né? Tem o número do produto, eu tenho o código do tipo do produto, né? Eu tenho a descrição do produto e tenho a descrição do tipo de produto. Tem mais alguma coisa em relação a produto aqui? Né? Não tem, né? Ó.
Preço do item é preço do produto? Não, é preço do item, não tem nada a ver com o produto. Código da empresa, tem alguma coisa a ver com o produto? Não tem, então pronto. Tem aqui, ó, número do formulario na minha tabela, número do produto, código do produto, descrição do produto e descrição do tipo de produto. Beleza. Agora vamos lá, só quem está com nota fiscal. Quem é? Número da nota fiscal, né, ó, data da venda, é da nota fiscal também. Código do registro também da nota fiscal. O código da empresa, a empresa que vendeu lá é a nota fiscal. E o nome da empresa também é nota fiscal. Pronto. Tem mais alguma coisa aqui em relação à nota fiscal? Preço do item? Não. Quantidade do item? Não. Então já tem o minha tabela produto, minha tabela nota fiscal. E o que sobrou é item de venda. Né? O que foi que sobrou? Número da nota fiscal, né? Que é a minha chave primária. Então é a outra tabela o restante da tabela que ficou lá, né? Então o número da nota fiscal para identificar quem é o produto vendido, né? Eu tenho o número do produto, né? O código do produto lá que eu vendi. Eu tenho a quantidade que eu vendi e o preço da venda, certo? Agora eu tenho que olhar em cada item desses aqui se ele depende só da chave primária, né? Ó, esse aqui, aliás, ele não depende só da chave primária. Esse aqui é o preço do item. Só a nota fiscal que foi vendido esse item ó. Só o número do produto foi vendido nesse item, é isso, né? Mesma coisa aqui, produtos, ó. Todos os campos estão dependendo só da nota fiscal, né? Só da nota fiscal, não, da chave primária, sim. Então está na segunda forma normal. Agora, para a terceira forma normal, o que é que tem que acontecer? O que é que eu tenho que fazer? Aqui, pessoal, se eu verificasse que não já estavam todos eu posso passar exatamente da primeira forma normal para a terceira forma normal direto. Posso, sem problema nenhum, né? Porque ele já vai estar, à medida que você vai moldando o seu banco, ele já pode ir direto para a terceira forma normal, mas não é o caso aqui, certo? Por quê? Porque a terceira forma normal diz o seguinte: ele tem que estar na segunda, né? E todos os atributos não chave, ó, quem é não chave aqui, tem que depender apenas da chave primária. Não pode ter dependência transitiva. Aí vamos lá, vamos pegar aqui. Empresa, por exemplo. Empresa está dependendo só de nota fiscal. Então, essa empresa A vai emitir só esse número de nota fiscal? Não. Então, já está me dizendo que eu tenho que separar, ó, essa empresa aqui numa tabela. Então, já posso pegar aqui, ó, tabela e já colocar aqui, já tirar aqui o nome empresa A, empresa B, criar uma nova tabela e colocar só o código lá na nota fiscal, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Código da empresa, código do registro. Não, isso aqui está ok. Vamos na tabela produto, ó. O tipo do produto. O tipo do produto tem a ver só com esse código. O código do tipo do produto, a gente está vendo, ó, que código tipo de produto e tipo de produto está redundante aqui dentro. O que é que eu vou fazer? Vou transformar tipo de produto em uma outra tabela, tá? Então eu puxar para cá, ó. E lá na minha tabela produto eu vou colocar só o código do tipo do produto, certo? E aí não vai ter mais redundância, porque aqui, por exemplo, se eu tivesse o produto do tipo A 10 vezes e aparecer a descrição do tipo A 10 vezes, não tem essa necessidade. Isso aqui fere essa regra normal, tá tendo uma dependência transitiva aqui dentro. Então, ó, dessas três tabelas, eu consegui separar mais duas tabelas, né? Que é a tabela empresa e a tabela tipo de produto. E agora eu vou verificar se cada atributo, cada campo, depende só da chave primária, né? Ó. Então aqui a descrição do produto depende só da chave primária. Empresa depende só da chave primária. Tipo depende só da primária. Descrição do tipo de produto depende só da chave primária do tipo de produto, né? A nota fiscal, a data da venda depende só do número da nota fiscal. Então, verificando aqui, a gente vê que ele está na terceira forma normal, né? Então, quando chega nessa terceira forma normal aqui, a gente se dá por satisfeito, certo? Então, pessoal, a normalização é uma operação que ela é fundamental na criação do banco de dados, né?
Não existe você criar um banco sem normalizar. Então é uma coisa que é muito cobrada, né? E é uma coisa assim que também não é muito difícil de se fazer. Você vai seguindo o passo a passo de cada uma dessas formas e ao final você vai ter seu banco de dados normalizado, certo? Então, pessoal, nessa aula nós vimos a parte de modelagem de dados, a gente viu a parte de álgebra relacional, a gente viu o modelo relacional em si, a gente viu cardinalidade, são todos conceitos bastante importantes. E vimos a questão da normalização também. Mostramos alguns exercícios, a gente pode fazer isso aí também em outras aulas, fazer nas web aulas, né? Fazer mais exercícios, porque eu garanto a vocês que banco de dados você tem que saber muito da teoria, mas também tem que praticar, botar para funcionar, ver os erros, ver o que é que vai acontecer na medida que você vai fazendo. Só assim você vai conseguir fixar todo o conteúdo e aprender a fazer um banco de dados bem interessante, certo? Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Até a próxima aula e a gente se vê. Tchau, tchau.